Ok, pessoal, bom dia. Então, a conversa com Vitória, a gente sempre está trocando ideias sobre a clínica médica, como é que deve realmente ser ensinado, etc. Então eu fiquei de conversar aqui sobre possíveis, talvez, modificações, buscando aprimorar o ensino nosso das disciplinas, voltado não só para aulas, mas para a atividade de modo geral, tá certo? Então, repara só, eu coloquei aqui como modelo dessa universidade lá do Canadá, de Calgary, que, na verdade, é o que eu tenho lido muito e visto de que tem sido colocado muito assim como modelo de ensino de clínica médica, como algo assim muito inovador, né, da Universidade de Calgary. E, então, a gente vai trazer coisas aqui, não só basicamente da Universidade de Calgary, mas também a própria experiência nossa, ao longo dos anos aqui também, ensinando clínica médica. Então, esse foi um artigo que foi publicado na revista de Educação Médica sobre o desenvolvimento do modelo Na verdade, nesse artigo é voltado para o modelo de ensino de clínica médica, mas a Universidade de Calgary ela tem toda essa estrutura muito semelhante, voltada para o ensino de medicina, assim, de modo geral. Mas aqui está um foco de clínica, e que eles chamam de um modelo de apresentação clínica, um currículo baseado em apresentações clínicas. Então, vamos ver o que é isso. A Universidade de Calgary, ela é lá do Canadá, né? Ela é uma universidade relativamente nova, porque ela começou em 1944, então, mais ou menos como a nossa, digamos assim, universidade e tal, né? Todo modelo, quer dizer, tem essa parte voltada mais para realmente o ensino de medicina, então, dentro da faculdade de medicina, e tem a filosofia operacional, né? O ensino assim, de clínica de 3 anos, de um programa de 3 anos, né? Baseado em apresentações clínicas, que é a base mesmo do modelo de atividades de aula, pequenos grupos, né? E atividades da prática também, né? Seguindo esse modelo. Tem uma lista, eu posso passar depois, vocês entrando, Universidade de Calgary, ensino clínica, etc. Tem essas coisas todas, estão na internet. Tem algum material até impresso aqui, vocês podem depois pegar, dar uma olhada. Mas existindo, acho, interesse nosso, do departamento, de buscar modificações, eu acho interessante a gente ver o que é que está sendo colocado e como é realmente esse modelo. Obviamente, as coisas são adaptadas para as nossas circunstâncias, tal, né? Mas eu peguei aqui, eles colocam os 10 objetivos educacionais maiores, não está aqui na ordem que está lá listado, né? Mas eu peguei assim, algumas coisas. Existe muita preocupação de não ter essa dicotomia entre o que se chamaria ensino básico, né, e clínico, digamos assim. Uma integração é buscada, né? Demonstrar, no segundo ponto aqui, o conhecimento de conceitos fundamentais em prevenção de doença, né, promoção de saúde, né, não só a nível individual, mas a nível populacional. Demonstrar a iniciativa educacional de educação permanente, quer dizer, o indivíduo adquirir a atitude de continuar buscando conhecimento, né? Então, ele não termina o curso ali com toda a carga de conhecimento, obviamente, mas é fundamental. É um princípio, né? Mas é importante buscar formas, né, de que o indivíduo realmente ganhe esse tipo de atitude, ganhe conhecimento, para que possa ser o gestor do seu conhecimento ao longo dos anos, né, de prática da medicina. Formular questões clínicas e aplicar uma forma, né, de aplicar evidência na solução desses problemas, né?
Eu pensei algumas delas, né? Essa questão eu acho muito interessante, muito importante, da atitudes para a autogestão do conhecimento ao longo do tempo, que é a educação permanente, né? O indivíduo crítico, a prática ser geradora de questões, buscar evidências para isso. Quer dizer, acho que isso é uma coisa fundamental para se adquirir isso enquanto se aprende medicina. Existe lá um chamado Black Book, né? Está na internet, tem 300 e tantas páginas esse Black Book, que ele chama. Mas é interessante que vocês vão ver o seguinte, quer dizer, como o ensino é baseado em apresentação de casos, então o que você vai ver de listagem de problemas, né? E o que daquelas listagens de problemas, o que é que você deve ter de objetivo? Uma coisa importante, quer dizer, qual o objetivo educacional de cada aula, né? De cada atividade, né? Como isso vai ser avaliado, o que é que você quer no final de cada aula, etc. Tudo isso é colocado, né? Quer dizer, o indivíduo que vai, ou as pessoas que vão estar envolvidas, porque a coisa é muito disciplinar, né? Como a gente vai colocar aqui, quer dizer, você vai ter uma atividade de que planejou aquela atividade, não foi basicamente só um pneumologista, né? Mas o caso vai suscitar uma abordagem que vai envolver, inclusive, doenças que podem vir de várias áreas, né? Para se encaixar dentro de um determinado caso. Você pode ter um caso clínico na área, digamos aqui, mais voltado para ciência cardíaca, né? E toda a ordenação do que é que chegar no fim, o que é que realmente é interessante ver, por exemplo, o que é que vai se destacar, por exemplo, diagnóstico diferencial, relacionado com um paciente que chega com uma condição daquela, que na verdade pode não ser nem ciência cardíaca, mas pode ter uma manifestação clínica que leva à possibilidade de ciência cardíaca. Cada um desses, digamos assim, seria um problema que vai ser abordado e com todas as particularidades do que quer atingir na atividade. Por exemplo, aqui, só para pegar, por exemplo, se o quadro clínico se destaca, por exemplo, um racho de pele, né? O que seria interessante nessa abordagem se alcançar em termos de avaliação de uma situação em que racho cutâneo é a apresentação clínica desse paciente. Então, o princípio é esse aqui. A forma como as informações são armazenadas, né, e usadas quando necessário, é mais importante que a quantidade armazenada de informação no desenvolvimento do raciocínio clínico. Né? Quer dizer, não é sopar o indivíduo realmente um conhecimento, por exemplo, uma aula de ciência cardíaca e você vai lá, etc. e tal, mas o indivíduo pode, na primeira situação que ele vê um indivíduo com dispneia nos esforços, etc. e tal, ele pode dizer assim, olha, eu tenho uma aula de ciência cardíaca, mas quais são as outras coisas que podem entrar no diagnóstico desse indivíduo, etc. Quer dizer, a aula pode não dar essa condição do indivíduo, quer dizer, uma abordagem que leve ao indivíduo fazer contrastar, né? Deixa eu pegar aqui a lista. É talvez mais interessante, quer dizer, não é a quantidade, mas a maneira como o indivíduo armazena e a maneira como o indivíduo utiliza esse conhecimento à medida da necessidade que aparece, né? Nos últimos... Esse é um artigo recente, quer dizer, relativamente recente, que saiu no New England Journal of Medicine, e que eu acho esse artigo muito interessante, que são estratégias educacionais de promoção de raciocínio diagnóstico, né? Quer dizer, voltado mais para a questão de diagnóstico, etc. Mas a gente pode, obviamente, extrapolar aqui em termos de abordagem clínica, realmente, de modo geral, né? Porque aí vai tratamento, prevenção, educar as pessoas, isso tudo cabe dentro desse tipo de abordagem. O que ele fala desse artigo? Desse daí? Isso. Um ponto interessante desse artigo é o que é colocado como problem representation, achando que isso é uma coisa importante, por exemplo, no desenvolvimento, não só no desenvolvimento da capacidade do indivíduo de discernir diagnóstico, não é? Mas de você organizar atividades. A representação de problema é o que a gente faz na prática, né?
Porque quando você tem um caso complexo, você consegue colocar esse caso complexo em uma sentença, né? Que são as coisas básicas de que tem nesse caso. O que significa isso aqui? O problem representation, né? Que é muito destacado nesse artigo do New England, a maneira como o indivíduo tem, quer dizer, coloca as coisas, todas elas, de uma forma bem sintética. Mas dessa forma sintética você é capaz de pensar um pouco já adiante. O que é que o indivíduo pode ter? Se alguém ouvir, já pode ter uma ideia também do que é que isso pode representar. Uma síntese do caso em uma sentença, colocando o problema conjuntamente com as características do indivíduo. Quem é esse aqui? É o paciente jovem? É o paciente que vem lá de uma cidade do interior, rural, né? Características dessa pessoa. Os qualificadores. Se você fala que o indivíduo tem dispneia, o que qualifica ser dispneia? É dispneia os esforços? O qualificador é isso. A maneira como ela se apresenta agudamente, né? Ela é crônica, mas tem fases de que melhora e recidiva, recupera, etc. Né? E os pontos-chave do quadro clínico. Alguns exemplos a gente está colocando aqui. E eu estou colocando isso como base, inclusive, para a organização de atividades. Não atividades basicamente baseadas em doenças, mas o sino de Calgary é baseado dessa forma. Quando foi organizado o currículo, eles colocam 150 representações de problema. Né? Isso vai ao curso da clínica médica. Por exemplo, quando eu imagino aqui que nós temos a 3, a 4, 5, né? O módulo 3, 4, 5. Não é isso? Já mudaram os números, mas... Isso, mudaram os números, mas tudo bem. Nós temos os módulos, não é isso? Os módulos têm componentes curriculares. Né? O planejamento desses módulos, ele tem que ser feito de uma forma tal, que eu vou sugerir aqui que tenha uma comissão que esteja liderada pelo chefe de departamento, mas que participe os coordenadores de disciplinas, de módulos e componentes, em que se tenha um delineamento de representação de problema ao longo do curso. Vocês estão imaginando que essas representações de problema, essa forma como a gente vai abordar, ela vai se encaixar em aulas, mas ela vai se encaixar em outras atividades também, né? Inclusive atividades práticas dos indivíduos, das pessoas. Inclusive o próprio estudante vai começar a aprender desse tipo de abordagem. Então aqui seriam exemplos. Um homem apresentando dor monoarticular aguda recorrente. Você pode imaginar que provavelmente uma das coisas que vai estar no diagnóstico aqui de um desses dias dessa aula vai ser gota, né? Mas vai ter que ter outras coisas centrais no próprio diagnóstico diferencial. E uma representação de problema, como a gente faz, por exemplo, quando a gente está vendo um paciente, a gente tem várias representações de problema ao longo da história do exame físico, do decorrer dos dias, se for caso do internado, que chega exames, etc e tal, né? Quando a gente pega aqui, olha, é um paciente jovem de zona rural com febre prolongada. A representação do problema, ela passa a ser, é um paciente jovem de zona rural com febre prolongada, é hepatosplênico. Na hora que você chega lá e pega e vê que ele tem hepatosplenomegalia, né? É um paciente jovem de zona rural com febre prolongada, hepatosplênico e com leucograma sem leucopenia. Né? Quer dizer, isso já, sei lá, já está colocando coisas assim, olha, pensei em calazai, né, e enterobacteriose septicemia prolongada, já talvez reduziu a possibilidade de calazar, porque não tem leucopenia, etc. Então a gente faz isso. E uma aula, ela pode ter essas características, por exemplo, de a representação de problema, chegar a um determinado ponto também, você enriquecer com mais um determinado dado, por exemplo, né, mais um determinado achado, como acontece na prática. Tá? Outra, olha, inclusive essa segunda foi essa que eu coloquei agora. Uma terceira, um exemplo, mas um paciente com febre alta, faringoamigdalite aguda, acompanhada de adenomegalia e esplenomegalia moderadas. Sei lá, ali vai mononucleose infecciosa, mas a fase aguda de AIDS, por exemplo, pode entrar,
E você, uma série de coisas podem entrar nesse ponto. Eu não ia dar uma aula basicamente de mononucleose infecciosa, né? Isso vai já me levar a abordar coisas. Vocês devem estar imaginando, num sistema como esse, algumas possibilidades que vai entrar numa representação de problemas, digamos assim, no módulo primeiro lá da clínica médica, elas vão aparecer no módulo 2, ou vai aparecer no módulo 3, só que uma diferente representação de problemas, né? Vocês imaginaram, tem várias coisas que estão mais do dia a dia de vocês, de todos nós, e que a gente pensa naquela condição quando a paciente apresenta com febre e quando o paciente apresenta sem febre, né? Uma foi a pé prolongada, a outra porque ele estava com esplenomegalia, né? A mesma condição pode aparecer duas vezes em diferentes representações de problema. Isso é extremamente importante para o indivíduo, para o desenvolvimento do raciocínio clínico. Porque acho que um ponto aqui importante é o seguinte: não é simplesmente que é importante, né, a abordagem de cada tipo de situações com representação de problema, mas é o desenvolvimento da capacidade de raciocinar clinicamente. Esse é um ponto, né? Embora uma abordagem dessa de representação de problema, quase que ela consegue pegar, por exemplo, a quantidade de doenças é imensa, mas a forma como as pessoas se apresentam é limitada, né? Não existe uma coisa de um número absurdo de forma das pessoas se apresentarem. Existe um número absurdo de condições que pode explicar como as pessoas se apresentam, né? Então, se o indivíduo aprende a raciocinar em cima de como as pessoas se apresentam, me parece que isso aí é muito mais interessante em termos de desenvolvimento do raciocínio clínico. E o que acontece? Em Caligari, esse modelo termina sendo abordar maior número de doenças do que o convencional, né? Porque elas vão aparecer nas representações de problema, né? Como é que vai ficar difícil um currículo ser baseado, por exemplo, em doenças e abordar um número imenso de doenças que existem, né? Mas elas podem aparecer quando eu estou colocando casos, né, ou representações de problemas, né? A quarta ali, mulher jovem, sexualmente ativa, com poliartrite aguda, que evoluiu com oligoartrite associada com pústulas, né? Poderia, talvez, no início de uma apresentação dessa, tirar as pústulas, por exemplo, não entrar na apresentação do problema, né? Que aí já dá, talvez, uma coisa muito dirigida para artrite gonocócica, com mais facilidade, etc. e tal, mas isso pode aparecer numa segunda parte, por exemplo, da representação do problema. Esse é do artigo do New England, né, que é esse que eu falei. Eu acho um artigo interessante para leitura, né? Mas algumas estratégias, por exemplo, se essa representação do problema levou a pensar nessas possibilidades, por exemplo, né, de gota, né? Foi aquele paciente com a dor homem aguda, né, pegando uma articulação, né, podia ser um pododáctilo, por exemplo, e com ela recidivante, se pensou em gota, mas outras possibilidades, pode ser até com menores, mas então uma artrite infecciosa, osteoartrite, né? Então, quando se faz um venograma desse, você vai ver que tem coisas que vão convergir, né? Elas vão convergir. Elas estão na representação do problema. Quando tem aqui a representação do problema, muitas dessas coisas que são ditas aqui na representação do problema, elas convergem, né? Os pacientes podem ter todas as suas situações que dão dor articulares, né? Você comentou febre com dor articular, etc. e tal, pode acontecer nelas, etc., né? Mas tem condições de dados, de achados da história, do exame físico de laboratório, que acontece só em duas delas. Elas podem, portanto, ajudar na discriminação, reduzir a probabilidade de uma, mas elas não são, digamos aqui, exclusivas delas, mas deve ter situações que são mais específicas de uma determinada condição, né? Então, e tem condições de achados que ele presente reduz muito a possibilidade de uma determinada condição, né? Uma outra forma, essa seria a forma de representar com o venograma. A outra forma seria apresentar como tabela,
né? Então, nessas tabelas, por exemplo, peguei aquele caso que pensou em Calazar, enterobactose septicemia prolongada, um linfoma no Hodgkin, né? Essa é uma forma de se colocar, que eles chamam assim de tríade diagnóstica. Não é obrigado a ser tríade, né? Você pode colocar aqui 4, né? A tríade facilita o fenograma, né? A colocação em termos de fenograma, 3 situações, que você pode usar isso por meio didático mesmo, né? Abordar aquelas que parecem didaticamente mais interessantes no trabalho com o raciocínio diagnóstico, né? Mas pode aparecer, durante a própria desenrolar, por exemplo, da atividade, alguma outra quarta, por exemplo, né? Mas o que é que está aqui colocado? Colocado itens que são considerados importantes dentro do raciocínio clínico, momento diagnóstico, né? Que seria os aspectos epidemiológicos. Como é que eu diferencio, por exemplo, cada uma dessas condições? Existem dados demográficos, fatores de risco, que podem ser mais peculiares para determinada condição. O segundo ponto, a forma como elas se apresentam ou a forma como evoluem. Pode ajudar na discriminação. Outro aspecto seriam os aspectos mais de achados clínicos, achados laboratoriais. Um quarto ponto, que não está destacado aqui nessa tabela, mas seria a fisiopatologia. Você tem a possibilidade também de discutir Calazar. O que é Calazar? Qual é a patogênese relacionada com Calazar? Da mesma forma com a enterobactose septicemia prolongada e com linfoma, né? Uma outra coluna poderia ser tratamento e prevenção, né? De cada uma dessas condições. Então, repare que numa abordagem como essa, você não está dando aula apenas de Calazar, mas está fazendo uma atividade em que você pode contrastar 3 ou 4 situações em vários aspectos. O que é que eu vejo aqui de vantagem? O indivíduo vai começar a fazer uma seleção de informações que são informações mais relacionadas a lhe ajudar a pensar, né? Em lugar de ter uma quantidade grande de dados, de informações na sua mente, em que a gente sabe que muitos deles são rapidamente perdidos, principalmente quando não existem correlações, né? Quando você não entende alguma coisa, aquela coisa, na prática fixa mais, né? Viu o doente, tem a imagem fotográfica, né, do tato, do que for, quer dizer, do falar, isso aí, sem dúvida nenhuma, é o que mais fixa. Mas se cada atividade que eu faço, eu ajudo nesse aspecto, né? O quanto, muitas vezes, uma fotografia de um paciente ajuda, né? Viu lá uma hepatosplenomegalia imensa e isso assim, a Calazar, o indivíduo fica mais fixo aquilo, com mais facilidade, né? Então, essa forma, por exemplo, ele vai dizer, Calazar, quais são os aspectos epidemiológicos que ajudam mais a crianças, adultos jovens, contato com o vedor, o tipo de residência, enterobactose septicemia prolongada, um pouco mais adultos mais jovens, não tanto criança, e pacientes portadores de extosomose por hepatosplênica, geralmente, e tal, né? Linfoma, uma idade mais elevada e tal, né? A forma como evolui, né? Os sintomas são mais característicos de cada situação, né? O laboratório, pancitopenia importante, frequente, outro não tanto, tal. Ok? Então, foi o que eu falei, atenção. O quadro clínico da doença, quando a gente lê nesses artigos sobre raciocínio clínico, chama de illness script. A forma como se apresenta. Seria aquela maneira mais convencional de se apresentar, é o mais comum. Quando a gente ensina mais comum, né? Você aprende a raciocinar clinicamente, vai ver que na prática vão ter coisas que vai fugir daquele padrão ali. Mas eu acho que é fácil a gente conceber que você não vai ensinar pelo que é exceção, né? Então, o quadro clínico do illness script é aquilo que é mais típico de cada condição, né? Então, os aspectos de epidemiologia seria né? A forma como evolui, rapidez, a maneira como evolui, os achados clínicos são mais comuns. Lembrando que os achados clínicos são mais comuns. Tem achados que ajudam a você
reduzir muito que aquilo seja uma probabilidade, porque você não espera que isso aconteça naquela determinada condição, e os mecanismos fisiopatológicos. Então, rapidamente eu posso passar, eu já comentei, variáveis da epidemiologia, demográficas, fatores de risco, a maneira como evolui, aguda, crônica. Lembra que na representação do problema, isso faz parte dos qualificadores. Os qualificadores nós colocamos lá, quer dizer, né? É um paciente, jovem, vem da onde, a maneira como a doença se apresentou, começou a ter as manifestações clínicas ontem, né? Então, a coisa aguda ou superaguda, né? Os achados clínicos são mais prováveis e a fisiopatologia, né? Deixa eu reduzir aqui. Então, naquela situação que eu pensei lá, calazar para você ser prolongada, quer dizer, quando fala volumose e hepatosplenomegalia, já foram achados que tenderam mais para aquelas duas condições de calazar ou enterobacteriose septicemia prolongada, mas tem achados clínicos que são mais, digamos aqui, característicos de uma determinada condição, como, por exemplo, a ausência de leucopenia, falando contra calazar e falando mais a favor de enterobacteriose septicemia prolongada, né? Bom, essa seria, digamos assim, um quadro que eu tinha colocado aqui, que seria um quadro, digamos assim, com mais itens, e que nós teríamos ali o aspecto epidemiológico, né, usando aquela opção de tabela, né, e rapidez de evolução, sintomas, sinais, laboratório, exames, fisiopatologia e aspecto de prevenção e tal, né? Então, essa condição ali, que foi aquela paciente jovem com poliartrite aguda, que evolui para oligartrite, poderia ser uma abordagem que se colocasse artrite colocócica, artrite séptica não colocócica, lúpus, febre reumática, né? E contrastando essas situações. De modo geral, não só estudante, mas clínicos de modo geral. Na hora que fala assim, qual a probabilidade de diagnóstico, o que é que você daria? Daria o quanto? A sociedade com números já fica um pouco mais fora, digamos assim, do nosso pensamento, né? Mas assim, não, é o comum mesmo, né? Acho que a probabilidade é bastante alta, eu acho que isso aqui praticamente afasta, etc. Então, né? Mas, do ponto de vista assim, de raciocínio clínico, talvez acho interessante, né? Já que se pensou em 4 condições, colocar aquela ali, como é que você ranquearia, por exemplo, essas condições, né? Pelo menos inicialmente, né? Então, pode usar um quadro desse, aqui é sugerido ali em um dos artigos ali, que está ali colocado, probabilidade muito alta, intermediária, baixa, etc. e tal, o indivíduo olhando se ele fez o contraste com essas várias condições, os achados são todos compatíveis com essa condição, por exemplo, não tem achados que rejeitem, tem achados específicos que distinguem elas das demais, então pensa alguma coisa muito alta, está lá beirando os 90%, por exemplo, né? E você vai, essa probabilidade muito baixa, aquela condição que tem achados que rejeitam a condição, né? Reduz bastante a condição, que você não espera que tenha aquele achado naquela determinada condição, ela pode chegar a uma essa muito improvável. Então, uma coisa que eu acho importante também, quer dizer, usar dentro de uma abordagem dessa, vários instrumentos educacionais. Vários instrumentos educacionais. Então, um instrumento que eu acho interessante é o indivíduo, nas atividades, que são atividades que envolvem pacientes, né, o estudante, ele se aproximar o mais que você pode realmente da situação mais prática, né? Não é um indivíduo ainda que é um interno ainda, que o interno, ele acompanha pacientes, eles têm uma certa responsabilidade juntamente com residentes, né? Mas o estudante que está ainda anterior a isto, né, a gente coloca ele dentro da situação mais real, e a situação mais real, eu acho uma situação que envolve ele ver um doente não apenas uma vez, mas ele vê um doente mais vezes. No ambulatório, ele precisaria estar um tempo maior no ambulatório, né? Porque ele vê um paciente no ambulatório, vai demorar 2 meses, às vezes, 3 meses, para ele ver o doente novamente, e às vezes ele não está mais naquele ambulatório, né?
mas tem atividades de ambulatório, tem atividade de enfermaria, tem atividade de terapia intensiva, né? E o indivíduo está vivenciando o indivíduo, às vezes, diariamente, ou várias vezes ao dia, né? Na terapia intensiva, várias vezes ao dia, né? De forma que eu só tenho mais 2 ou 3 slides para terminar. Então, eu acho importante o indivíduo ter um prontuário didático, né? Que é um prontuário com semelhança do prontuário de atendimento do paciente, só que ele é didático, né? Ele pega, escreve, mas ele está com aquilo ali, ele leva para a aula, você corrige o prontuário dele, né? Mas eu acho importante, né? E o modelo que é o modelo mais usado, na verdade, a gente usa aqui, que é o prontuário orientado por problemas, que a gente chama aqui prontuário orientado por problemas de evidência. Aqui é um exemplo aqui de nossos estudantes, né? Em que ele tem o seu prontuário. Aqui é um prontuário da enfermaria, então é uma coisa mais real, mas em que ele coloca aqui quais são os problemas do indivíduo, né? E ele tem também a oportunidade de pensar dentro daquelas situações em que ele enumerou como problemas, que possibilidades podem explicar aquele determinado problema. Como ele evolui o paciente, ele pode ter uma avaliação dinâmica, né? O meu pensamento de hoje não é igual ao pensamento de amanhã, tem achados novos, etc. e tal. Então, isso é importante que ele tenha um item, por exemplo, de avaliação, né? Como é que ele vê esse caso desse paciente, né? Muda o pensamento diagnóstico, comprova o diagnóstico, o paciente está melhorando, está respondendo ao tratamento, etc. Né? Então, como eu imagino, nós temos módulos, que já mudou de número, mas não entendo. Importante aqui, eu quis colocar que existe módulos e componentes, né? E tem o internato, 1 e 2. Então, como é que eu imagino, que eu disse aqui desde o início, lá, que era importante ter um planejamento em que sejam distribuídas essas representações de problema ao longo dos módulos e dos componentes, né? Tá. Então, eu imagino assim, alguma coisa assim, a minha sugestão, que a chefia do departamento coordenasse um processo como esse, né? É um processo, eu acho que é um processo trabalhoso, né? Porque vai ter que ter uma visão dentro de todo o currículo clínico. Olha que eu estou tirando aqui a propedêutica aqui, que eu acho que a propedêutica está fugindo do nosso gerenciamento no momento. Mas eu acho que se o departamento mostrar uma organização, né, e uma efetividade dessa organização, eu acho que essa é uma organização para a faculdade de ensino, né? Posso imaginar de que, por exemplo, eu acredito que muitas das atividades que nós vamos fazer de representação de problema aqui, de que vão ter problema, que vai ter que ter abordagem que da pessoa da cirurgia, né? Porque envolve tratamento cirúrgico do paciente. Mas é interessante que na abordagem das disciplinas também lá da cirurgia, digamos assim, né, que tenha, se esse modelo for um modelo que tenha efetividade em termos de aprendizagem, de que ele seja modelo aplicável em vários outros locais, ou vários outros, digamos assim, disciplinas, ou departamentos, etc., né? Não só na clínica médica. Mas o meu pensamento de proposta, né, primeiro tem que funcionar e tem que ter a avaliação se ele funciona realmente. A gente tem que pensar no segundo ponto, quer dizer, se vai fazer alguma modificação, a gente tem que saber qual é o impacto que está tendo aquela modificação, como é que a gente vai avaliar isso aqui, coisa realmente a se pensar, né? Vai avaliar como? Acho que o ponto aqui vai ser como é que vão ser os critérios de avaliação, os objetivos, né? Competências do indivíduo e a forma de avaliação, né? A gente simplesmente dizer assim que a gente mudou a nossa forma de ensinar, mas precisa saber se essa forma de ensinar foi uma forma mais efetiva do que a que vinha anteriormente, né? Porque a gente está se baseando já nas experiências de outros locais, né? Aparentemente foram experiências realmente positivas, mas precisa saber na nossa prática aqui como é que ela vai funcionar. Ok? Então, final de cada atividade e aula tem que definir objetivos educacionais, né? E a questão de avaliação do aprendizado, eu já comentei também. Tá. Bom, era isso aí. Obrigado aí pela essa oportunidade de colocar, na verdade, sugestões, né? E contribuir com debates e discussões.